Olá! Hoje a gente mergulha numa história, assim, de altos e baixos dentro da prisão, Gênesis 40. José, que já passou por tanta coisa, né? Traído, acusado injustamente, tá lá no Egito, preso, mas curiosamente ele ganha confiança lá dentro, vira meio que um administrador do lugar. Exato. E a gente está olhando o texto bíblico e também o que vários comentaristas falam sobre isso, né? Sim, para entender melhor as camadas. E a situação muda porque, de repente, dois funcionários super importantes do faraó vão parar lá. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Nossa, cargos de muito confiança, né? Acesso direto ao faraó. Total. E eles caem em desgraça, vão para a mesma prisão. E ficam sob os cuidados de José. Isso, para os comentaristas, não é coincidência. É tipo uma peça se movendo num tabuleiro maior. Interessante. E aí, numa noite, os dois têm sonhos. Sonhos que deixam eles bem perturbados. Acordam super angustiados. E José com aquela sensibilidade que parece ter crescido na dificuldade, né? Uhum. Ele percebe, ele nota a tristeza deles. Sim, ele vai lá e pergunta o que foi. E quando eles contam dos sonhos, ele manda uma declaração ousada, né? As interpretações não pertencem a Deus. Isso é muito forte no contexto egípcio, sabe? Sonhos eram vistos como mensagens divinas. Assim, a interpretação era coisa séria. Exato, uma arte especializada para sábios, sacerdotes, e eles presos. Estavam totalmente isolados disso. Imagina a ansiedade. Total. Então a resposta de José faz duas coisas. Oferece ajuda, mas, mais importante, aponta para Deus. Ele não diz eu sei interpretar, mas Deus sabe e eu sou um instrumento. É um ato de fé e humildade ali, faz todo sentido. Aí o copeiro resolve contar, né? Conta o sonho da videira, os 3 ramos, as uvas. Isso, que ele espreme na taça do faraó. E José, na hora, 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias, o copeiro voltaria para o cargo. Interpretação direta e otimista. E logo depois, José faz um pedido bem humano, né? Lembra-te de mim. Ele explica que foi tirado à força da terra dele, que tá preso sem ter feito nada. Com um apelo simples, direto. Interessante que ele não acusa os irmãos ou a mulher de Potifar ali, né? Só diz que foi injustiçado. Verdade. E o padeiro? Ele só se anima a contar o dele depois de ouvir a boa notícia pro colega, né? Pois é, isso já diz muito. Ele sonha com os 3 cestos de pães na cabeça, mas... Mas os pássaros vinham e comiam do cesto de cima. Que imagem. E a interpretação de José é... Nossa, dura, direta ao ponto. 3 cestos, 3 dias também. Só que Faraó ia levantar a cabeça dele para outra coisa. Para executar, né? E expor o corpo, que era uma desonra pública no Egito. Exatamente. E aqui a gente vê a fidelidade de José à mensagem que ele acredita ter recebido de Deus. Seja boa ou ruim, ele entrega, sem rodeios. Essa honestidade é marcante. E o duplo sentido da expressão levantar a cabeça. Impressionante. Muito. Restauração para um, fim trágico para o outro. E, de fato, 3 dias depois, no aniversário do faraó, que era um dia típico para essas decisões, banquete, liberar ou condenar prisioneiros, Tudo acontece exatamente como José previu. o copeiro é reabilitado, volta para o palácio, servindo o faraó, o padeiro executado. Mas aí vem a virada frustrante da história, né? Ah, o copeiro. De volta ao posto de confiança, ele simplesmente esquece de José. Que ingratidão! A gente fica chocado lendo isso. Comentaristas, eles exploram isso como parte do tempo de Deus. E Sabe? ainda não era a hora certa para José sair. Interessante isso. A libertação viria, mas não seria por causa do copeiro naquele momento. Esse esquecimento, que deve ter sido doloroso para José esperar mais 2 anos, na verdade é visto como algo que preparou o cenário para o que viria depois. Quer dizer, um atraso com um propósito. Exatamente. Alinhou José com os eventos futuros de um jeito que uma saída antecipada talvez não fizesse. É um tema recorrente, o revés aparente, que no fundo está posicionando a pessoa para algo maior. Nossa, que jornada mesmo. A gente vê o caráter de José sendo moldado ali na prisão, né? Humildade, serviço, fidelidade, mesmo sem reconhecimento. Com certeza. E fica muito claro o contraste. A memória humana falha, a gratidão é inconstante, como a do copeiro, mas parece ter um plano maior, soberano, acontecendo por trás, no tempo certo. Isso.
E daí surge uma reflexão interessante que as análises trazem para a gente, né? Qual? Como que a gente lida com as nossas próprias esperas? Com as portas que parecem fechadas, os esquecimentos que a gente sofre na vida. Pois é. Olhar para histórias como essa, onde um propósito maior vai se revelando aos poucos, muitas vezes através de coisas frustrantes ou que parecem aleatórias, pode dar uma perspectiva diferente. Talvez sugira que existe uma lógica maior em ação, mesmo quando a gente não consegue enxergar o padrão completo no momento, sabe?